E eu vou convidar aqui agora o Eduardo Costa. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, meu camarada. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E como que tá aí a imersão, cara? E eu vejo o quanto eu sabia o básico de SQL. Tem muita coisa para aplicar ainda nessa área. E o Eduardo, para quem não sabe, pessoal, ele faz parte da nossa mentoria hoje. Você já trabalha hoje com banco de dados Oracle? Já trabalho fazem 10 anos. 10 anos de experiência com Oracle e tá aqui pegando uma imersão de SQL. E tá aqui mostrando para vocês e que ele tá vendo coisas que muitas vezes ele, mesmo com 10 anos na área, trabalhando, ele consegue verificar coisas que muitas vezes ele ainda estava no básico. Então, pessoal, quem não quer estudar, desiste de área de tecnologia, tá? Vou ser bem realista aqui para vocês. É o lifelong learning. É o conceito do estudo continuado. Se você não está sempre se atualizando, cara, a tecnologia não é para você. Eu falo que diversas carreiras sempre está se atualizando. E Eduardo, vamos lá, você entrou na mentoria foi quando, meu amigo? Eu conversei com o Wellington no dia 7 de junho. Eu fechei a 7 de mentoria. junho. Show de bola. E eu lembro, cara, que no nosso primeiro call de mentoria, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver contando mentira aqui, você pode me desmentir na frente de todo mundo, tá? Eu lembro que você estava numa situação que você tinha sido mandado embora, né? Eu estava desempregado já Tava fazia desempregado. 3 meses. Três Eu, meses desempregado. eu acabei me acomodando na empresa há 8 anos, estava desmotivado e fui mandado embora. Cara, isso acontece com muita gente. E talvez muitas pessoas aqui não estão nem na sua situação, tá, Eduardo? Às vezes tem gente aqui que Uhum. está trabalhando, mas muitas pessoas às vezes estão trabalhando e muitas vezes, não dá para investir na mentoria e tudo mais. Eu falo, cara, não existe falta de dinheiro, existe falta de prioridade. Tá priorizando sua grana em outro lugar. E você entrou na mentoria mesmo desempregado. Sim, inclusive eu fechei com o Wellington na época, acho que é a 5K, né? E depois eu vendo o conteúdo da 20K, à tarde eu liguei para ele e falei, Wellington, muda minha mentoria para 20. Falei, eu Uhum. preciso investir em mim, não dá para mim ficar só com o básico, preciso ir para avançado, preciso Que mudar o massa. nível. E você, cara, entendendo o seu momento. Pô, você é um cara de 10 anos de experiência, né, mano? Então, atuando diretamente como DBA mesmo. Sim, como DBA. Que legal. E vamos lá, cara. Eu lembro que no nosso planejamento estratégico a gente abordou exatamente a sua dor. Eu cheguei para entender o que o Eduardo está buscando, o que ele quer, onde que ele quer chegar. E eu lembro que o seu objetivo, claro, era, cara, focar na certificação do Eduardo. Ele não está no mercado. E muitas vezes algumas pessoas estão aqui com a gente e acham que o próximo passo é a certificação. Não, pô. Se você não está no mercado, o próximo passo é voltar para o mercado. E foi exatamente isso o plano que a gente traçou de como que a gente pode setar algumas estratégias para você ir para o mercado. E aí, Eduardo, a gente setou algumas estratégias para a gente poder ir nesse objetivo, né, cara? E eu lembro que, se eu não me engano, no nosso último encontro de mentoria, ou no encontro de. Foi agosto ou do mês passado, você chegou falando que conseguiu uma realocação logo depois que entrou na mentoria, né? Conta pra gente Pô, como foi. naquela mentoria individual, você pediu para me focar na soft skill, para me ter autoconfiança, segurança, saber me comunicar melhor. E aí eu foquei, comecei a fazer as soft skill e você também pediu para mim começar a estudar na trilha, né, para focar na prova 082. E logo em seguida, ó, 7 dias que eu que eu terminei as soft skill, eu participei de uma entrevista. Fui bem confiante na entrevista. Soft skill me ajudou pra caramba. No dia seguinte já me chamaram e começaram a mandar todos os formulários. Eu fiz todo o processo seletivo online e acho que contando de 10, 12 dias no máximo, eu já estava registrado e voltei pro mercado, né? Cara, então quer dizer que depois que você entrou na mentoria, depois que a gente fez o call de planejamento, coisa de 10, 12 dias você já tinha voltado para o mercado. Já estava registrado. CLT, direitinho. CLT com salário uns 20% maior do que da última empresa. Cara, é isso que eu falo muitas vezes. A gente está tendo resultados aqui dentro da mentoria que muitas vezes eu subestimo que é possível a gente ter esse nível de resultado. E pessoal, a nossa metodologia ela funciona. Tudo que eu estou falando aqui com vocês desde ontem, que 20% do seu sucesso está relacionado ao seu conhecimento técnico, muitas pessoas ainda não caíram essa ficha. Não conseguiram entender que, de fato, não adianta nada. Você nunca vai ser um bom técnico se você não tiver o comportamento adequado. E, cara, muitas vezes é um direcionamento, né, Eduardo? De algumas coisas que você não está enxergando, de alguns medos que você tem. Eu senti, cara, no nosso primeiro call de mentoria, que você estava um cara bem inseguro com relação a algumas travas, com medo de se aplicar nas vagas, já estava 3 meses fora do mercado. E, pô, a gente faz um direcionamento, a gente faz um call, a gente está no ambiente certo, a gente está, cara, com a estratégia correta, coisa de 10, 12 dias a gente consegue voltar para o mercado, um salário até 20% maior do que tinha antes, depois de estar parado e desalocado no mercado. E Eduardo, o que que eu falo sobre isso, cara? O mérito é todo seu, cara. O grande lance é que o melhor plano do mundo, ele não funciona sem uma boa execução. E você teve a capacidade e a humildade de ouvir, cara, e simplesmente falar assim, eu vou fazer o que o Guilherme tá pedindo, cara.
Eu vou começar realmente para cima. Eu vou melhorar essa parte que eu entendo que é um gargalo para mim. E muitas vezes algumas pessoas acham que, eu só vou conseguir uma vaga depois que eu for aprovado na prova de certificação. Foi assim com você? A gente até estava Não, estudando para certificação, né, Eduardo? tô Cara, porque a estudando. certificação ela é importante. Está estudando até hoje. Está aqui com a Tô gente no final estudando. de semana. Mas não é ser aprovado na certificação que vai colocar ele no mercado. Não adianta nada ele ter passado na certificação e não ter mandado bem na entrevista. E não ter analisado seus aspectos comportamentais. E muitas vezes o que está travando são pontos cegos que a gente não consegue enxergar ainda. E ter alguém de fora, e pessoal, eu dou vários feedbacks sobre qual soft skill que você precisa melhorar. Se é autoconfiança, se é comunicação, se é capacidade de resolução de problemas, se é empatia, se é trabalho em equipe, se é planejamento. São mais de 25. Só que não adianta você só assistir a aula. É legal você ser avaliado por alguém que está conseguindo olhar de fora e conseguir ter uma percepção. E por que eu consigo avaliar isso, pessoal? Eu entrevisto pessoas todos os meses. Eu converso com pessoas de tecnologia há 17 anos. Então a gente consegue ter uma visão de exatamente o que falta para cada um. E essa é a diferença de você ter um mentor. Essa é a diferença de você tentar sozinho, ficar 3 meses desalocado, ou iniciar uma mentoria, cara, em coisa de 10, 12 dias, já conseguir ser aprovado no processo seletivo. O que realmente eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que seguir uma metodologia funciona. Seja para você que está do zero, seja para você que está fora do mercado, seja para você que já está no mercado e está buscando o seu próximo nível, de ter um salário de 15, 20 mil por mês. E agora, Eduardo, vamos planejar esse próximo nível aí para você, né, cara? Porque Vamos sim. realmente estamos só no início. E eu queria Sim. fazer uma coisa aqui contigo, cara. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão na dúvida se a mentoria é para elas ou não, se dá ou se não dá. O risco, né? Pô, você foi um cara ousado, mano, de estar desempregado e entrar numa mentoria. Na mentoria ainda 20K, que é a mentoria mais avançada. Você tinha alguma garantia, cara, que você ia ter resultado? Nenhuma. Falei, bom, se o Guilherme está garantido. E fui atrás, vi alguns vídeos seus no YouTube e falei assim, meu, o Guilherme ele tem propriedade no que ele fala. O que ajuda muito é a orientação, esse diferencial que vocês têm, essa orientação. O grupo da WBACM, né? Quando a gente vê o Thiago falando, vê o pessoal que está tirando certificação, o empenho de cada um. Pô, o Thiago, dele falar, trabalhava o dia todo, depois ia para uma pós, ficava até de madrugada estudando. Pô, isso aí incentiva pra caramba a gente. Só uma coisa, assim, de manhã, tava conversando, você tava falando algumas coisas, você falou de alguém que não tava podendo investir porque tinha 3 filhos. Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais novo é deficiente auditivo. O meu intuito, cara, é crescer, é me tornar um especialista e poder escolher aonde eu quero trabalhar, e não deixar as empresas escolherem você. E a mentoria está Ah, me ajudando demais. Eduardo, muito legal, cara, porque eu acho que é exatamente pela nossa família, porque a gente ama que a gente precisa fazer o que a gente faz, né, cara? E Sim. muitas vezes depende de um ponto de uma virada de chave para que a gente consiga, cara, proporcionar esse próximo nível, né, cara? Realizar os sonhos das pessoas que a gente ama, os nossos sonhos também, que é muito importante. Muito feliz em ter você com a gente dentro da nossa mentoria. Cara, o mérito é todo seu. Parabéns pela sua humildade, cara, e dedicação de estar aqui no final de semana, de estar aplicando o método e estar buscando esse próximo nível. Você é um cara que tinha todos os motivos plausíveis para eu falar para você não comprar a mentoria, para chegar para você e falar assim, não, cara, você está desempregado, não, cara, você tem 2 filhos, não, cara, e tal. E às vezes a gente tem, cada um de nós, né, tem várias desculpas que são totalmente aceitáveis e plausíveis e que fazem muito sentido. Só que muitas vezes, pessoal, para a gente ter resultados acima da média, cara, o resultado de Eduardo, dele em poucos dias conseguir uma relocação depois de 3 meses com 20% mais, é um resultado acima da média. Agora, para você ter resultados acima da média, você precisa ter atitudes que poucos fazem, fazer o que poucos fazem. A coragem que o Eduardo teve de realmente investir em conhecimento, na carreira, e é uma característica muito comum, a do Tiago, a do Davi, a do Eduardo. As pessoas que entraram na mentoria e estão tendo resultados acima da média, a gente começa a identificar alguns padrões, de ter o protagonismo, de confiar, de executar um método, de ir para cima. Cara, muito bom, muito bom. E eu te falo, Eduardo, é só o começo. Eu sei que a gente tem muitos pontos a melhorar ainda na parte comportamental, na parte técnica. A gente está aqui afiando seu machado na parte técnica, inclusive para a sua primeira prova de certificação. Você está vendo coisas aqui que, mesmo com 10 anos, dá para melhorar, coisas que muitas vezes você não estava vendo com tanto cuidado. E, cara, esse nível de humildade é o que faz com que realmente as pessoas comecem a ter resultados acima da média, crescer, se desenvolver. Conta comigo, meu irmão. Um prazer ter você com a gente. E é só o começo. Obrigado. Valeu aí, equipe. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, não tem nem o que falar muito.